Olá pessoal, tudo bem com todos? Bem-vindos de volta ao nosso canal Êxodos. E nós vamos continuar com a nossa série sobre as principais obras do realismo. Coincidência é que a temática é a mesma, estamos falando de perfídia, de cornitude. E essa história de traição é bem interessante. Eu tenho uma colega que não é lá um poço de fidelidade, que diz que traição só é traição se o outro souber. Se não souber, então está tudo certo. Às vezes eu até acho que a pessoa tem razão, porque temos algumas histórias que retratam isso. E para continuar com essa história de perfídia, hoje nós vamos falar para vocês do livro O Primo Basílio, do português José Maria de Eça Queiroz. O Eça de Queiroz, para os portugueses, ele é um escritor tão completo que eles costumam associá-lo ao nosso Machado de Assis. É como se essa fosse o Machado de Assis dos portugueses, dada a sua importância para a literatura daquele país. E nessa obra aqui, o Eça de Queiroz, ele acentua por demais as características do realismo. A narrativa em terceira pessoa, como se houvesse um distanciamento, de modo que você pudesse observar com clareza a movimentação das personagens como se fossem peões ali no jogo de xadrez. A crítica social, a exploração da sexualidade e aquelas referências nada elogiosas à religião, à moral, aos costumes, à sociedade lisboeta do século XIX. Uma característica do romantismo que ainda continua no realismo, com traços um pouco diferentes, é o triângulo amoroso. Então esse livro vai narrar a história de Luísa, Jorge e Basílio. Luísa teve uma fé com o Basílio quando era bem jovenzinha. Ficaram até noivos. Depois, ele meio sem dinheiro, disse a ela que viria para o Brasil trabalhar, conseguir fortuna e voltaria para Portugal para casar com ela. Mas pouco tempo depois que estava aqui no Brasil, ele enviou uma carta para ela rompendo o compromisso. Daí a bichinha sofreu bastante, foi aquele negócio todo. Mas como depois da tempestade vem a bonança, Luísa encontrou um novo amor, Jorge, e com ele contraiu matrimônio. Os dois se casaram e levavam uma vida bem feliz, com aqueles rompantes amorosos de início de casamento, aquele fogo, aquela paixão toda. A única coisa que quebrava a paz, a harmonia do lar, era o fato de eles não terem filhos. E como não tinha outra coisa para fazer, a Luísa, inclusive, ela tinha duas empregadas, tinha a cozinheira, tinha a pessoa que arrumava a casa, ela não tinha muito o que fazer, ela lia bastante aquelas novelas, aqueles folhetins que eram publicados em jornal, com aquelas histórias de amor. Vocês percebem que é uma característica muito comum às obras realistas, é exatamente colocar a mulher como essa sonhadora que fica pensando nesse amor exacerbado, como sofro, aquela coisa toda. E assim também era a Luísa. Mas eis que um dia Jorge recebe uma proposta irrecusável para ir trabalhar em uma outra cidade. E ele, infelizmente, não pode levar Luísa com ele. Depois que ele viaja, a coitada fica sozinha, suspirando, não tem muito o que fazer. Ela é meio tolinha, é meio fútil. E continua nessa vidinha dela, sem graça, só uma amiga ou outra que a visita. A bichinha estava lá, quietinha, morrendo de saudade do marido, suspirando, imaginando que a cama era tão comprida, tinha 2 travesseiros e só um era usado. Até que um dia, dizem que todo mundo tem um capetinha no ombro e um anjinho no outro. Mas Luísa, àquela altura da vida, com tanto tempo sozinha, ela tinha um anjinho no ombro e 732 capetinhas no outro ombro. E esses capetinhas chamaram reforço. Até que de repente o reforço veio. Aparece Satanás de orelha, transfigurado de primo Basílio, na porta da mulher. Gente, mas tem algumas coisas que são a crônica da morte anunciada. Tem várias marcas nessa obra que dá para você perceber perfeitamente qual é o perfil
de cada um dos três envolvidos nesse triângulo amoroso. Vou dar um exemplo, não é justificativa, mas observa bem. Pouco antes de Jorge viajar, a Luísa está lá olhando para o horizonte, já saudosa, imaginando como que ela ia ficar sozinha, meu Deus, quem ia esquentar os pés, aquele negócio todo. E aí ela olha para trás, vê Jorge sentado numa poltrona. Ela chega para o Jorge e a camisola está com cerca de 4 botões abertos. Ela chega toda dengosa, toda cheia de gueri-gueri. Aí você imagina, os dois sozinhos ali na sala, ele já prestes a viajar, ia ficar muito tempo fora. Você diz, bom, agora é Big Brother, né? Crianças, fechem os olhos. Então ela se curva sobre ele com a camisola aberta. E sabe o que o Jorge faz? Ele fecha os botões de volta. Ou seja, tá pedindo para ser corno um camarada desse. Só pode. E diferentemente dele, o primo, na hora que chegou para visitar a Luísa, e o jeito com que ele pegou na mão dela, provocou-lhe calafrios, um suor, um calor, um buraco no estômago, aquele negócio doido, um tremor. E aí, seus meninos, suas meninas, deu-se a desgraça. Os dois retomaram na verdade o relacionamento que tinham desde jovenzinhos, alugaram um cafofozinho que eles apelidaram de Paraíso. E como naquela época não havia e-mail, WhatsApp, não havia Facebook, eles se comunicavam através de cartinhas, de bilhetinhos amorosos. E aí, gente, a Luísa tinha uma empregada chamada Juliana, que é a grande personagem desse livro. Inclusive, a Machado de Assis, no ato do lançamento de O Primo Basílio, ele escreveu um ensaio tecendo críticas duríssimas a esse livro aqui. Ele disse que não havia gostado porque a única personagem que se salvava era realmente a Juliana. Que se Juliana fosse retirada da trama, a história não havia razão de ser. A história não se sustentaria. Era um livro fraco porque tinha apenas uma personagem que dava credibilidade à narrativa. E essa respondeu, mas não no mesmo tom. Agradeceu as palavras do Machado, se sentiu lisonjeado de que ele tivesse lido uma obra sua e diz que ia se esforçar até para ser um escritor bem melhor. Um escritor mais ou menos à altura de Machado. Mas então, retomando, nesse negócio de troca de cartas para cá e para lá, a Juliana, que era invejosa, era falsa, tudo que ela queria era crescer, era ascender socialmente, era ter sucesso na vida, e ela achava que a patroa não devia ter aquela vida, que ela não dava realmente o devido crédito, que ela, como trabalhadora, que ralava desde jovenzinha, é que merecia ter tudo aquilo que a patroa tinha. Há uma referência bem interessante ao local onde ela dormia, que era um quarto abafado, quente, feito a moléstia. Para identificação do perfil dessa personagem, a descrição desse local. E era uma pessoa que ela não via nada de bom na vida. Não gostava de criança, não gostava de gente, na verdade. Um dia intercepta, um dia ela encontra uma carta do Basílio para Luísa. E começa a chantagear a patroa. Por exemplo, ela chega e diz, Dona Luísa, aquele seu vestido azul é tão bonito. Pois é, ele é meu a partir de hoje. Ou, Dona Luísa, este baú, olha como ele é fantástico. A partir de hoje também ele é meu. Então passou a extorquir coisas da patroa e chegou ao ponto de ela pedir, ela exigir que a patroa fizesse os serviços domésticos. E ela está nesse trabalho todo quando o Jorge vem passar uma temporada em casa. E estranha, a mulher magra e fazendo todas as tarefas de casa. E diz, Luísa, minha irmã, o que é isso? Passando roupa? Não tem empregados para isso? Diz, não, estou querendo ajudar a coitadinha da Juliana. Olha só, a bichinha está até doente, eu tenho que ajudá-la nisso. E aí ela lava, passa, cozinha e sempre dizendo a Jorge que é porque está
fazendo uma obra de caridade, ajudando a coitada da Juliana. Até que um dia a Luísa adoece, mas ela não adoece por estar trabalhando muito, mas de remorso, de arrependimento, de culpa por ter feito aquilo com o marido. Jorge acaba descobrindo também o porquê, como que a mulher está doente, porquê e o que ela fez na ausência dele. Espera-se uma reação mais contundente, mais dura dele, mas não. Ele acaba aceitando, chora bastante e tudo, imagina em dar uma surra, uma facada, aquele negócio todo, mas não, acaba perdoando a Luísa. E o desenrolar dessa história é bem parecido com o de Madame Bovary e é bem parecido com esses 4 livros que nós estamos resenhando para você nesse período. Então, gente, o principal alvo do Eça de Queiroz, nessa obra aqui, O Primo Basílio, é atacar diretamente o romantismo. Por isso que ele coloca Luísa como essa personagem fútil, sonhadora, que não usa o segundo neurônio. Ela é vítima desses excessos de fantasias. Isso acaba por distanciá-la da realidade. Inclusive, você sabe, e há um nome para pessoas que têm esse tipo de comportamento, que confundem a realidade com a fantasia, é bovarismo. Exatamente, por conta lá do Flaubert e do Madame Bovary, que foi o livro da resenha anterior. Uma outra coisa que o Eça de Queiroz coloca também, outras personagens, ele passa a estereotipar certos comportamentos como forma de fazer crítica à sociedade de modo geral. Nós temos, por exemplo, Dona Felicidade. Olha só o nome. Dona Felicidade era uma carola, uma beata, de estar diretamente ligada à igreja e tinha uma paixão meio que doentia pelo conselheiro Acácio, que era um homem das letras, era um sujeito sábio. Agora, Dona Felicidade tinha um probleminha. Ela tinha gases. Quando as pessoas têm muitos gases, eles vão ter que sair, ou por cima ou por baixo. E as duas coisas, apesar de serem naturais, você não percebe como tal. Acaba, inclusive, causando certo constrangimento. Mas, como diz o meu herói Shrek, melhor para fora do que para dentro. Coloca também o Jorge como um marido meio aguado, sem muita presença, fraco, sem muita atitude. A aceitação da traição da esposa no final da obra o coloca também como esse tipo de homem permissivo. E para você, aluno do 2º ano, quando você estiver fazendo análise crítica dessa obra aqui, e a professora também pedir que você identifique os elementos da narrativa porque eles são importantes para o andar da carruagem, para se entender completamente as características realistas que tem aqui, bem como as características individuais desse escritor. Um bom ponto que você pode destacar é exatamente o tempo. Ele é totalmente cronológico e dá para você observar bem e marcar os estágios dos acontecimentos através das estações do ano. Por exemplo, quando a Luísa se casou com o Jorge, era inverno, frio danado. Quando o primo voltou, era verão, era um calor, tá? Então, essas marcações das estações do ano, do clima, elas são extremamente interessantes para você entendendo a velocidade da narrativa. E essas características é como se fosse já uma previsão, como se fosse uma espécie de spoiler para você, já adiantando o que viria a seguir. Além, obviamente, da linguagem carregada de acidez, da linguagem extremamente irônica que o Eça de Queiroz utiliza aqui nessa obra para criticar veementemente a sociedade lisboeta do século XIX. Então, meus queridos, eu recomendo muito, muito, muito a leitura de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, como um dos principais representantes do realismo mundial. Inclusive, há alguns traços também de naturalismo. Se você for perceber o determinismo, as patologias, as taras, as perversões, você vai encontrar algumas nuances de naturalismo aqui também nessa obra. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Conversa com os colegas, apresenta, compartilha,
dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e vai dar uma força muito grande para nós, ok? Nós nos encontraremos na nossa próxima resenha com a obra Dom Casmurro, do brasileiro Machado de Assis. Abraço e até nosso próximo encontro.